Olá, tudo bem? Hoje que estou fazendo a gravação desse vídeo da lição número 7 que nós estaremos estudando do dia 9 ao dia 16 de agosto. E o título da lição é Viver como Cristo. É uma lição bastante fácil de se entender, porém bastante difícil de se colocar em prática. E muito mais ainda ela é importante, está dentro do estudo geral aqui, Ensinos de Jesus, das lições da Escola Sabatina do terceiro trimestre de 2014. Vamos fazer nossa oração. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesse estudo, abençoando-nos para que possamos entender e especialmente praticar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, aqui o verso desta semana, que está em João, no capítulo 3, versículo 34. Ele é o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse novo mandamento, ele complementa, ele expande aquele mandamento anterior, né, que dizia assim, que vos ameis uns aos outros, que ameis o teu próximo, que ames o teu próximo assim como a ti mesmo, né? Então naquele tempo ainda não havia Cristo demonstrado o seu amor. Cristo, ele nos amou até morrer, ele morreu por nós, né? E isso explica exatamente naquele capítulo de João 13, e também no João 14, João 12, que Cristo amou os seus amigos, amou a todas as pessoas até a morte, e Cristo deu a sua vida por nós. É nesse sentido, nesta intensidade, que nós devemos amar uns aos outros. Então, a ideia aqui que está nos passando é muito mais intensa do que a ideia anterior, de que vos ameis cada um a meu próximo, assim como ama a si mesmo. Isto já é muito interessante, porque uma pessoa normal, ela não se odeia. Uma pessoa normal, ela quer o bem para si mesma, ela quer crescer, ela quer ter saúde, ela quer ter sucesso na vida, ela quer ser feliz, ela quer muitas coisas boas, e também ela quer se salvar para a vida eterna, se ela tem o conhecimento da salvação, do plano da salvação, né? Então, nesse sentido, isso que ela quer para si, ela deve querer para os outros. Então, ame os outros assim como a ti mesmo. Mas existe uma intensidade muito maior ainda que essa, que é como Cristo nos amou. Cristo nos amou em tal intensidade que deu a sua vida por nós todos, né, para que pudéssemos ser perdoados. Bom, como foi que Jesus viveu, né? Essa parte também é muito interessante aqui. Jesus, que amava e ama, ele se compadecia das pessoas. Hoje, as pessoas, essa coisa de se compadecer do outro, de ter dó do outro, ter pena do outro, compaixão, isso está diminuindo muito. Em alguns lugares, algumas pessoas desapareceu já, né? Quanto que se ouve de notícias no jornal, na televisão, no rádio, de alguém, no caso vamos dizer um homem, que não aceitou a separação da parte da mulher. Ele maltratava a mulher, mas quando a mulher quis se separar, ele não aceitou. A mulher, já não aguentando mais, se separou, foi para outro lugar, e ele foi lá e matou ela. Quantos desses casos existem, né? Tá faltando o quê? Amar o próximo como a si mesmo, e mais ainda que isso, amar o próximo como Jesus nos amou. Jesus teve compaixão, em vez de ele se vingar como é aqui no mundo. A regra do mundo é a vingança, é pagar com a mesma moeda, ou mais intensamente ainda, fazer mal, né? Jesus, ao contrário, ele fazia o bem. Assim ele conquistou muitas pessoas que de uma outra maneira não se interessariam por ele. Mas também muitas outras pessoas
odiaram ele, porque ele fazia o bem. Aqueles que são maus e que não querem abrir mão da maldade, eles odeiam aqueles que fazem o bem. Isso é normal aqui na Terra, é bem normal. Então Jesus se compadecia com as pessoas. Eu vou fazer uma aplicação aqui desse compadecer-se. Eu já sou professor há mais de 35 anos e aprendi que os alunos, a maciça maioria deles, são bem intencionados. Então quando eles vêm com alguma coisa ali, tive doente, coisa e tal, lá não consegui fazer o trabalho porque a empresa me requisitou, enfim, tem muitas situações, a maioria deles falam a verdade. Uns poucos que estão querendo te enganar, né, que são mal intencionados, mas não é a maioria, é uma minoria. Então eu procuro me orientar, procuro tomar decisões no sentido de que a pessoa está falando a verdade. E quantos vieram agradecer, etc. Depois, mais tarde, que bom que deu para resolver aquele problema, hoje eu estou formado, etc. Dias atrás ainda aconteceu, foi há 2 semanas. Eram para entregar um trabalho, uma quarta-feira à meia-noite, o trabalho é postado no ambiente virtual da universidade. Então eu fiz para vencer, no caso, às 11 horas e 59 minutos. Então, 11 horas e 60 ou meia-noite, já não tem mais como entregar. Naquele dia, faleceu o pai de uma aluna. Ele estava com câncer, etc. Ele faleceu e ela não entregou o trabalho. Não teve problemas. Dei mais prazo para ela. Ela ficou muito contente, ficou agradecida. Nem todos fazem isso. É claro, ela até tem direito, por lei, não é? Bom, vamos seguindo aqui o nosso estudo. Ame o seu próximo. Tá, a pergunta que aquele doutor da lei foi falar com Jesus Cristo lá, né, foi perguntar o que eu devo fazer para ser salvo, etc. Então Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Lucas 10, 27. E o doutor da lei, que era que ensinava, deveria saber essas coisas, ensinava essas coisas, não é? Perguntou: mas mestre, então quem é o meu próximo? Porque ele ficou, pelo visto aqui, um pouco perturbado, né? Amar o próximo não era certamente bem essa a sua vivência diária, a sua prática diária. Então ele quis se justificar um pouco, tá, mas no final de contas, então, quem é o meu próximo? Aí Jesus contou aquela parábola do bom samaritano, que eu não concordo muito bem com esse título dado aí, bom samaritano. Como se todos os outros samaritanos fossem maus, e tinha um que era bom. Não. Os samaritanos são bons como os judeus, como os alemães, como os indianos, são pessoas boas, né? E naquela época eram boas, havia só o preconceito. Então esse que fez o bem era o bom samaritano, era um samaritano, né? E passaram ali vários especialistas em religião, pessoas importantes na hierarquia religiosa, né, dos judeus, e viram o sujeito necessitando de auxílio, necessitando de um socorro, porque se não fosse feito nada com ele ali, se ele não fosse socorrido, ele ia morrer ali, né? Ele não tinha condições de se ajudar, do jeito que os assaltantes o deixaram, né? Espancaram ele ali, só faltava agora o tempo correr para enfim morrer ali. E o samaritano chegou ali, viu, ele se compadeceu dele. Que pena, olha que coisa que fizeram dele. Eu vou ajudar ele. Então o samaritano já tomou as primeiras providências, os primeiros socorros, né? E ajudou ele, colocou ele em cima da sua montaria e levou ele até o próximo local onde pudesse deixar, pagou despesas, etc. E ainda disse que se tivesse mais despesa, na volta ele acertaria. Quem é o próximo daquele bom samaritano? Era o bom, né? Era aquela pessoa que estava necessitando de auxílio, alguém que necessitava. Então, mais próximo nosso,
É alguém que precisa de nós. Às vezes alguém que precisa de apenas um oi, tudo bem? Como é que está aí a família? Etc. Às vezes precisa disso. Às vezes precisa de um socorro maior, às vezes precisa levar para o hospital, né? Às vezes precisa dar um conselho, às vezes precisa fazer levar um mantimento, dar uma roupa, né? Tem tanta coisa. E esses são os nossos principais próximos. Mas enfim, nosso próximo é todo ser humano que está ao alcance de nós, que nós podemos fazer alguma influência positiva, alguma influência boa, não é? Esse é o ensinamento de Jesus, é o ensinamento da parábola do samaritano, né? Como costumam dizer, do bom samaritano. Por quê? Porque esse, como diz aqui na parte terça-feira, é o serviço amoroso, é um serviço, como cuidamos dos nossos irmãos mais fracos, né? Como Jesus disse, olha, havia então, estava ali no último dia antes de ser feita a justiça divina, estavam ali dois grupos, né? Lá no final do milênio, dois grupos, um à esquerda e outro à direita, né? E o grupo à direita, Jesus estava dizendo ali, vinde bendito meu Pai, entrai no reino dos céus, o reino prometido, etc. e tal, então vocês estão salvos. E o grupo da esquerda, Jesus estava dizendo ali, apartai-vos de mim. Mas o grupo da esquerda, então, mas isso não está muito certo. Não está muito certo, deve ter um engano aqui, porque afinal de contas nós curamos, nós fizemos milagres, nós pregamos, nós ensinamos a Bíblia, nós fizemos os vídeos da lição da escola sabatina, de repente nós fizemos muita coisa em teu nome. Jesus disse, eu nunca vos conheci. Então Jesus argumentou, olha, eu estava com fome, vocês não me deram alimento, eu estava com sede, não me deram água, eu estava necessitando de roupa, não me vestiram, enfim, vocês nunca me ajudaram. Mas eles ficaram olhando um para o outro, mas mestre, quando é que foi que nós te encontramos nessa situação de fome, etc? Nunca nos encontramos dessa maneira. Aí Jesus disse assim para eles, toda vez que vocês passaram por algum necessitado, alguém que precisava de vocês, algum irmão que estava doente, ou algum pobre, algum esmoleiro, enfim, tem tantas as possibilidades. Um desses pequenos, que estava necessitando às vezes de um auxíliozinho bem pequenininho, que não era muita coisa, vocês não fizeram nada para ele e vocês deixaram fazer para mim, que é meu filho, que é uma criatura minha, né? Então, isso que é. Serviço amoroso é... Nós devemos pregar, nós devemos ensinar, nós devemos dar estudos bíblicos, nós devemos cuidar da igreja, devolver nossos dízimos, dar o nosso pacto, enfim, fazer essas coisas todas. Tudo isso tem que ser feito, é importante. Mas não podemos deixar de ajudar os pequeninos, né? Os que são nossos próximos, aqueles que sem essa ajudazinha vão passar por grandes dificuldades, né? Então chegou num ponto auge aqui, um ponto extremo aqui do estudo da lição, que é amar os inimigos. E essa é uma questão complicada, né? Bom, amar qualquer... Tem muitos inimigos que a gente ama, que também não são assim tão grandes inimigos. Eles só não se dão bem conosco, eles não gostam da gente, etc. Então, o que é amar os inimigos? É orar por eles. Se abrir a oportunidade de fazer o bem para eles, a gente faz para eles. Não ter preconceito com eles, não falar mal deles, não denigrir sua imagem, ajudá-los sempre que eles necessitarem, né? Isso é amar os inimigos. Então, mas agora eu pergunto, é fácil amar aquele que, por exemplo, como ocorre isso, que matou a sua filha, ou seu filho, ou seu pai? É para amar essa pessoa, né? Isto não é fácil. Aquele que te fez falir, nós temos uma história, eu escrevi no comentário da lição, uma história aqui próxima, um vizinho nosso, que tinha casa, um sobrado, né? Tinha carros, tinha uma empresa, ia bem na vida, perdeu tudo. A justiça tomou tudo, porque ele avalizou um valor ali para um amigo seu que quebrou e fugiu e sumiu. E ele ficou com essas dívidas, virou uma bola de neve, ficou um valor tão alto que hoje ele é alguém que ganha, acho que uns 2 salários mínimos, né? E mora lá para fora, né? Tem um carro bem velhinho e sofre. A esposa sofreu tanto que adquiriu câncer. É fácil perdoar essa pessoa? Essa é uma questão, né? Essa é uma questão. Por essa regra deve perdoar. Qual é a lógica desse perdão?
Me explique, qual é a lógica desse perdão? A lógica desse perdão é muito importante e interessante. Porque é muito mais importante que você se salve, porque se você odiar os teus inimigos, você não vai se salvar. Então é muito mais importante que você se salve amando os inimigos do que você se perca odiando os inimigos. É uma questão de inteligência. Primeira coisa. Segunda coisa agora. É muito mais importante que você consiga conquistar o teu inimigo para ser amigo. E se não conseguir, bom, é o problema do inimigo. Mas se você conseguir reconquistar o teu inimigo para se tornar amigo e você se salvar e ele também, isso é muito mais importante ainda, né? Então é uma questão de inteligência divina. Amar os inimigos é no sentido de você estar com a tua consciência limpa e também no sentido de reconquistar aquela pessoa para a vida eterna, para ser o teu companheiro, o teu amigo. Você se salva. Se você ama teus inimigos, você se salva, né? Isso não te atrapalha na salvação. E também, quem sabe, o teu inimigo se torna amigo e se salva também. Esta que é a ideia, né? Essa é uma ideia divina importantíssima, né? Bom, finalizando, viver como Jesus viveu, né? Como é que Jesus viveu? Então, amar todas as pessoas, né? Para nós isso é um milagre, né? Por exemplo, vamos dizer que aqui na Terra existem pessoas boas e pessoas ruins, pessoas más. Pessoas boas são aquelas que pecam menos, né? Porque aqui todo mundo é pecador. Então não podemos dizer que pessoa boa é aquela que é perfeita, que é igual a Jesus Cristo, que nunca pecou e nunca vai pecar. Não, não é. Mas são pessoas honestas, sinceras, corretas, etc. Tal, né? Que não perturbam a sociedade, né? Pois bem, uma pessoa dessas, amar uma pessoa má é possível. Uma pessoa dessa amar outra pessoa boa, isso é normal. Agora, o que não é normal? Uma pessoa má, de má índole, mal intencionada, amar uma pessoa boa. Até uma pessoa de má índole se dar bem, eu nem vou dizer amar, mas se dar bem, se relacionar bem com outra pessoa má, formando ali uma quadrilha, coisa desse tipo, até existe essa possibilidade, né? Mas um mal, amar um bom, isto é um milagre. Pois bem, nós somos maus. Na verdade, nós somos maus. Amar outras pessoas, isto é um milagre de Deus. Fazer como Jesus fez, né? E amar os maus, amar os bons, amar os outros todos, isto é um milagre que Deus opera em nós. Então, nós somos maus amando outros maus, quando ocorre esse milagre, né? E se essa regra não fosse seguida por Jesus Cristo, se essa regra não existisse, olha bem o que teria acontecido. Jesus não teria vindo morrer por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele amou os maus. Nós somos pessoas revoltadas, rebeldes. Deus amou os maus e Jesus veio para morrer pelos maus. Então essa é a regra que Jesus segue, né? Ama os inimigos, né? E vive dessa maneira, na tentativa de transformar esses inimigos, e muitos serão transformados e se salvarão e readquirirão a vida eterna, que será doada por Jesus Cristo. Porque Jesus, Deus, amou-nos primeiro, antes que nós nos dessemos conta. Ele nos amou, já existiu o plano da salvação e podemos ter de volta a vida eterna. De modo que, assim como Ele viveu, assim como Ele amou, também nós devemos amar, viver e amar, né? Porque este é o correto, esta é a maneira como se vive lá no céu. Então o mundo hoje está sendo um grande desafio para aqueles que querem ser autênticos cristãos, né? Ou seja, amar os inimigos, mesmo que sejam os piores, né? Aqueles que procuram drogar nossos filhos, né? Aqueles que prejudicam nossa reputação, nosso crédito, nossa reputação não se rasa, né? Enfim, de várias maneiras. Amar essas pessoas sempre pensando, olha, esta é uma pessoa pela qual Jesus morreu e não será eu que vou criar uma pedra de tropeço para que ela se perca.
Pelo contrário, farei tudo, vou amar essa pessoa para ver se ela ainda também se salva e eu também não me perca. Graças a Deus, essas lições são maravilhosas. Santíssimo Deus, ajude-nos para que possamos praticá-las. Que a nossa vida seja semelhante à de Jesus Cristo. Em nome dele é que pedimos. Amém. Tchau e até o próximo estudo.